Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos começando mais um programa Sala de Opinião. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa. Hoje vamos falar sobre a nutrição, a profissão de nutricionista. E eu recebo hoje aqui no programa para conversar, bater esse papo comigo inicialmente, Ziletai Nascimento, que é nutricionista e também professora aqui da instituição A Finca, correto? Professora, prazer estar recebendo a senhora hoje pela primeira vez aqui no programa. Sim, eu que agradeço o convite, é a primeira vez que estou no programa. Ah, muito legal. Obrigado, primeiramente, pela presença da senhora aqui, para a gente bater esse papo sobre nutrição. Sabemos que estamos num momento de pandemia ainda, né? E é um momento que muita gente está se cuidando quando a gente fala de nutrição, de alimentação. Eu acho que eu tenho uma visão que parece que cresceu um pouco mais as pessoas que estão se cuidando nesse momento de pandemia, porque inicialmente todo mundo criou uma barriguinha, todo mundo ficou em casa comendo de uma forma errada, vamos falar assim, comeu o que tinha, e aí hoje eu vejo muita gente se cuidando. Já existiam essas pessoas, mas hoje eu vejo mais, muitas pessoas aí tirando uma foto de um antes e um depois, enfim. Estamos numa pandemia, mas isso não significa que não é o momento de nos cuidarmos em relação à nossa alimentação, né, professora? Sim, com certeza.
Hoje em dia, que nem você falou, o profissional nutricionista já era procurado. Hoje em dia estamos sendo procurados mais ainda por questão da alimentação, porque muita gente pergunta, será que o alimento vai fazer diferença na minha saúde hoje em dia? Com certeza o alimento faz sim toda a diferença na nossa saúde hoje, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, que temos que ter uma saúde equilibrada, uma alimentação mais balanceada, rica em nutrientes, vitaminas e minerais, né? Principalmente está alavancando o nosso sistema imunológico, que é o que estamos agora, nesse tempo de pandemia, querendo, né? É verdade, todo mundo está querendo aumentar a imunidade, né? Porque a gente sabe que o Covid está aí e quando a pessoa está com a imunidade lá embaixo, é que aí... Tem mais probabilidade exatamente, a situação pode piorar. Sim. E está todo mundo... atrás de uma vitamina C, atrás de um alimento mais saudável, de um almoço mais saudável, de uma verdura. Enfim, está todo mundo no mesmo caminho, né, professora? Sim, até porque não é só um alimento que vai trazer todos esses nutrientes, é um conjunto de alimentos que vai trazer o benefício à nossa saúde, tá? De vitaminas e minerais. Não tem aquele alimento milagroso para a pandemia hoje. Temos sim um conjunto de vários nutrientes, de vários alimentos que vai fazer com que o nosso organismo tenha barreira para combater esse vírus. Professora, durante o nosso programa a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria também desvendar alguns mitos em relação à questão da nossa alimentação. Tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que é mentira, e ao longo do nosso programa eu vou fazendo algumas perguntas. Por exemplo, é verdade que se alimentar de 3 em 3 horas é bom? Alguma coisa do tipo, para a gente informar o nosso telespectador. Porque a gente sabe que tem muita coisa que realmente é verdade, mas tem muita coisa também que a gente sabe que tem um pouquinho de exagero. Não é verdade? É verdade. Principalmente de 3 em 3 horas que a gente coloca para o paciente é para ele, quando chegar nas refeições, não consumir alimentos exagerados, comer em quantidades adequadas, sem elevar o consumo de alimentos naquelas refeições. Por isso que a gente dá a oportunidade para o paciente estar consumindo de 5 a 6 refeições por dia em horários regulares. Porque aí se a gente pega, por exemplo, essas 5, 6 refeições e divide desde a hora que o indivíduo acorda até a hora que ele vai dormir, dá mais ou menos o seu dia completo. É mais ou menos isso, né, professora? Isso. A gente deixa sempre enfatizando que as grandes refeições são as principais, café, almoço e janta. Os lanches são para intercalar. Isso, os intervalos são para intercalar, para quando chegar na grande refeição, não estar com muita fome e descontar no alimento. Exatamente. Quer dizer, às vezes tem muita gente que come menos porque acha que vai emagrecer e às vezes o caminho não é por aí. Às vezes é comer mais vezes durante o dia, mas em menor quantidade. Menor quantidade, isso mesmo. Professora, existe uma questão também que muita gente, a gente ouve falar sobre essa questão das 3 em 3 horas, mas quando chega nas principais, o objetivo de comer em intervalo é justamente que nas principais a gente comer menos. Seria isso? Sim, seria isso. Comer menos, mas com todos os grupos dos alimentos, tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou comer nas grandes refeições somente proteínas e saladas. Cadê o carboidrato? Cadê a gordura, que também é importante para o nosso organismo, né? Então tem que ser consumidas quantidades, pequenas quantidades, porém de todos os nutrientes possíveis. Às vezes exagerar na dieta, e quando eu falo exagerar, por exemplo, consumir só um determinado tipo de alimento, esquecendo do outro, como a senhora falou, pode causar prejuízos à saúde do indivíduo? Sim, com certeza. Por exemplo, pessoas que consomem mais proteína e esquecem dos outros alimentos, ele pode ter um excesso de proteína no sangue, elevando o ácido úrico, né? Que é um problema muito grave na saúde. Então, por isso que tem que ser equilibrada a alimentação, não só um tipo de alimento. Professora, a gente já entrou um pouco nesse assunto da alimentação, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua carreira, da sua experiência com nutrição, como a senhora começou, como que a senhora escolheu a nutrição como carreira. Eu sou formada há 10 anos, eu atuo na área há 8 anos. O meu primeiro emprego foi na área da docência, sou especialista em metodologia do ensino superior e nutrição clínica. E o meu primeiro emprego foi na área da docência, dando aula para os alunos técnicos de nutrição. E depois de 2 anos eu fui para a área clínica, onde até hoje estou na faculdade, orientando os alunos de nutrição na clínica escola, onde sou apaixonada pela área clínica, que é a minha especialização. Muito bem. Professora, hoje a senhora dá aula, como bem a senhora falou, mas eu queria que a senhora contasse como é que é o curso de nutrição,
quando a senhora começou a fazê-lo, a senhora gostou? Foi o que a senhora imaginava? Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da experiência. O curso de nutrição ele tem uma duração de 4 anos, né? E são discorridos 8 períodos. O curso de nutrição quando você começa ele, você tem um choque porque tem muitas matérias como biologia, como química, e depois do 2º e 3º período em diante que vai entrar disciplinas específicas do curso. Então, no primeiro momento a gente tem um impacto, poxa, será que é isso mesmo que eu queria para mim? Porque nutrição pensava que já ia falar de alimento, de como ter uma vida saudável, e no primeiro momento não, nós temos as disciplinas que vai falar sobre o corpo humano, sobre o metabolismo do corpo, né, para depois começarmos a tá falando sobre as disciplinas específicas do curso. Então, assim, o curso ele vai abranger tanto o ser humano, primeiramente, que temos que saber como é que é o metabolismo do ser humano, para depois estar aprendendo sobre alimentação. Então, o primeiro momento a gente tem um impacto, mas depois começa a se apaixonar pelo curso quando vem as áreas específicas. Eu ia perguntar para a senhora justamente o que estuda o curso de nutrição, porque assim, inicialmente quando a gente fala em nutrição, quando a gente vê uma pessoa falando que vai começar a fazer o curso de nutrição, é alimentação mais saudável, enfim, mas abrange tanto mais coisa do que apenas a alimentação, né, professora? Com certeza, desde o metabolismo do ser humano até o alimento. E qual é o perfil do profissional de nutrição? O perfil do nutricional de nutrição, ele tem que ser um nutricionista criativo, um nutricionista que vai fazer com que as pessoas se identifiquem pela alimentação, ter com uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Então, nós temos que ter um conjunto de coisas, tanto comunicação como criatividade, né, para estar desenvolvendo a nossa área que queremos trabalhar. Então, o perfil do nutricionista é isso, é ser criativo, ser dinâmico e ter argumentações em relação ao nosso paciente. Por que fazer nutrição, professora? Porque é um curso que está em alta hoje em dia, né? A nutrição, falando de nutrição, você sabe que é falar sobre alimento, como comer, né? Então, é um curso que está crescendo muito, a área de nutrição está crescendo muito, e eu tenho certeza que é um curso apaixonante, tanto para quem quer cursar, quanto para quem cursa esse curso, né? E é onde a gente vai entender melhor o alimento, melhor a importância desse alimento na vida do ser humano. Muito bem. Professora, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa. Você que está nos assistindo aí, não mude de canal, nosso intervalo é bem rapidinho, voltamos já. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela 2ª vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá.
Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando sobre nutrição, sobre a profissão de nutricionista. Estou recebendo hoje aqui no nosso programa a nutricionista e também professora aqui da Finca, Ziletai Nascimento. Professora, a gente já falou um pouquinho sobre o porquê de fazer nutrição, sobre o que nutrição estuda. E agora eu queria saber da senhora, depois que o curso termina, qual que é o próximo passo do não mais acadêmico, mas sim do nutricionista? O próximo passo é você escolher qual a área que você quer atuar. Porque a área da nutrição ela é abrangente, ela abrange várias áreas, tanto a área clínica, a área de UAN, que seria a Unidade de Alimentação e Nutrição, a área de nutrição pública, esportiva. Então você precisa escolher a área que você quer atuar. Como eu escolhi a área de clínica, então eu vou o quê? Começar a me aperfeiçoar nos conhecimentos da área clínica. Qual é o público-alvo que eu quero trabalhar? Se eu quero trabalhar com crianças, se eu quero trabalhar com pessoas que estão em processo de pré-operatório, cirurgia bariátrica, com pessoas com doenças renais. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é escolher qual área que eu quero trabalhar, para mim me aperfeiçoando. A gente sabe que nutrição é uma profissão que cresce a cada dia. A gente sabe que é uma profissão que em vários lugares, empresas, escolas, enfim, a cada momento que passa, a gente sabe que o nutricionista ele é mais requisitado em lugares como esse, em mais empresas. Como é que está o mercado de trabalho hoje para o nutricionista, professora? Está crescendo muito, principalmente na área esportiva, né, que as pessoas estão querendo ter uma alimentação saudável junto com o exercício físico. E é onde que também o nutricionista está crescendo na área hospitalar, principalmente nesse tempo de pandemia, né, onde nós estamos ajudando as pessoas a terem uma alimentação mais saudável no âmbito hospitalar. E a área clínica que vem crescendo cada dia mais, principalmente as pessoas que têm patologias, que procuram a nutrição para ajudar, né, em relação à alimentação mais saudável, mais equilibrada. Professora, nesse momento de pandemia, muitas profissões tiveram que parar inicialmente, né? A gente teve aí lockdown, a gente teve paralisação, né? A gente teve, enfim, tanta coisa durante esse ano. Mas o nutricionista, podemos dizer que ele não parou, porque no momento em que todo mundo parou, ele continuou atuando de uma forma diferente. Vamos trabalhar pelo celular, vamos fazer uma videochamada, vamos fazer um atendimento por telefone. Enfim, já conversei com outros nutricionistas aqui no programa e eles sempre falaram, a gente não parou em momento nenhum, porque as pessoas não pararam de se alimentar, não pararam de buscar por saúde, por uma alimentação mais saudável. Isso aconteceu com a senhora também? Sim, principalmente o caso de, por ter ficado tanto tempo em casa, as pessoas relaxaram com a alimentação. Bastante, né? Bastante. Foi quando viram que realmente precisava de um profissional para estar auxiliando. E é a hora que a gente entramos em uma, tipo, como dizer, numa consulta online.
né, onde foi feito um acompanhamento com os pacientes. Sempre a primeira consulta é mais difícil porque você tem que fazer uma avaliação nutricional, mas quando você já conhece aquele paciente, já é um paciente antigo seu, fica tudo mais fácil, que você vai ter um acompanhamento, vai dizer para ele qual a alimentação que ele deve seguir e dar dicas. Então, assim, a nutrição não parou em momento nenhum. Principalmente nesse tempo de pandemia, a gente trabalhou realmente muito, né? Por conta que as pessoas procuraram, depois de um certo tempo, a ver que precisava ter uma alimentação saudável e equilibrada. Essa forma de atendimento por telefone, pela internet, ela é algo que já acontecia antes, né, professora? Mas assim, a gente sabe que isso intensificou muito nesse momento de pandemia por conta do distanciamento, por conta de menos pessoas circulando. A senhora acha que depois que tudo passar, que essa pandemia acabar, que chegar a vacina, que voltarmos ao normal de fato, porque lógico, a gente não está no normal ainda, mas quando tudo voltar ao normal, a senhora acha que esse atendimento remoto, vamos dizer assim, é algo que pode continuar na área da nutrição? O Conselho Federal, ele autorizou nós trabalharmos nesse momento de pandemia por conta deste período. Mas o aconselhável é que o paciente vá até o nutricionista, faça todo o acompanhamento nutricional presencial, tá? Porque dificulta, principalmente a avaliação antropométrica, dificulta por meio de aplicativos, né? Então, nesse momento, o Conselho nos autorizou a fazer os atendimentos online, mas quando passar tudo, a gente tem que voltar para o presencial, que é o importante. Entendi. Professora, a gente estava falando sobre essa questão do que o nutricionista não parou. A senhora, como outros nutricionistas, já tinham os seus clientes, sim, vamos dizer assim. Nesse momento de pandemia, a gente pode dizer que o número de pessoas que resolveram cuidar da sua alimentação, da sua saúde, aumentou? Isso aconteceu de fato? Com certeza, com certeza. É que eu te falei, foi um período que as pessoas ficaram em casa, né? Tipo, se preocupando com a alimentação, principalmente em questão de combater o vírus, né? Eu preciso ter uma alimentação mais saudável, eu preciso ter uma imunidade boa para me combater. Então, foi aonde que as pessoas procuraram o profissional, por conta que realmente precisavam estar se alimentando de forma mais certa, mais correta, né? E assim, existiu casos, por exemplo, de pessoas estarem procurando alimentação não só para ela, mas para toda a família, sim, filhos, esposo? Com certeza. Acho que num geral? No geral. Com certeza para a família, né? Para a família, como se alimentar de forma mais saudável. E essas pessoas, elas continuam recebendo esse acompanhamento à distância até hoje, professora? Até hoje. Agora aqui na clínica nós abrimos, né, para os pacientes estarem vindo. Alguns pacientes vieram, procuraram, tiveram êxito no acompanhamento nutricional. Outros pela internet devido a não querer vir, né, presencial, mas a eficácia está sendo a mesma coisa, tanto presencial quanto online. Com certeza estamos vendo êxito nesses atendimentos. Houve também, professora, uma procura de idosos querendo melhorar a alimentação, nesse mesmo ponto de vista que a gente está falando. A gente sabe que muitas pessoas, homens, mulheres, enfim, todo mundo quis ter uma alimentação mais saudável. Mas e os idosos? Porque os idosos a gente sabe que são foram o público mais afetado durante essa pandemia, né? Porque são pessoas que podem a doença prejudica ainda mais, são pessoas idosas e correm o risco de ter sérias complicações por conta do Covid. Aconteceu também essa procura pelo lado dos idosos em relação à alimentação? Pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, né? Principalmente pessoas com diabetes, pressão alta, os idosos que têm uma imunidade mais baixa, com certeza a procura foi muito grande. Não presencial aqui na instituição, mas em questão online, sim, porque precisava, né, melhorar. Não é nem que eles estariam com a imunidade baixa, eles precisavam melhorar cada vez mais para ficar, ter uma barreira para o vírus não combater, né? Então, assim, foi uma procura muito grande, tanto pelos idosos quanto crianças também, né? E os portadores de doenças crônicas. Quando um paciente ele chega e fala, olha, eu gostaria de ter uma alimentação mais saudável, como muita besteira, eu estou engordando, eu gostaria de mudar a minha alimentação. Eu sei que existem casos e casos. Cada paciente tem uma dieta específica, é feito um acompanhamento, cada pessoa, vamos dizer assim, tem uma dieta a se fazer. Mas é lógico que existem os alimentos, vamos supor assim, que são passados com mais frequência para as pessoas. Existem, por exemplo,
na verdade, o ponto que eu queria chegar é quais são, professora, os alimentos que vocês mais aconselham os pacientes a ingerirem para melhorar a questão da imunidade, para, enfim, estar aí diante dessa pandemia com mais segurança. Os alimentos in natura, né, como as frutas, verduras, legumes, diminuir o consumo de açúcares, gordura e dar preferência para alimentos in natura. Né? O que seriam? Os alimentos in natura seriam as frutas e verduras e legumes. E deixar de lado os alimentos industrializados, né? Que são ricos em açúcar e gorduras, né? E tem somente calorias vazias. Então, nesse momento, o que a gente indica mais é que as pessoas se alimentem de forma mais natural. Tá? Dando preferência para os nossos alimentos regionais, né, que são ricos em vitaminas e minerais, vitamina C, zinco. Então, assim, nós orientamos o paciente a se alimentar mais desses tipos de alimentos. Assim, não existe aquele fato de cortar massa, comer, mas comer com moderação. Com moderação, seria mais ou menos isso, né? Isso, com moderação. E dando preferência para esses alimentos mais in natura. Muito bem. Mais orgânicos. Muito bem. Professora, nós vamos fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, voltamos batendo esse papo sobre nutrição. E você que está aí do outro lado da tela, não sai daí, porque o nosso intervalo é bem rapidinho. Voltamos já. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.
Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre nutrição, sobre o profissional nutricionista. Estou recebendo hoje aqui no nosso programa a professora Ziletai Nascimento, que é nutricionista e também professora de nutrição aqui da Finca. Professora, já batemos um papo um pouquinho sobre a questão dos alimentos, alguns mitos. Um outro mito que eu gostaria de tirar uma dúvida com a senhora, e que muita gente fala, mas assim, nunca tem aquela veracidade, é o limão. Muita gente fala que o limão, aquelas gotinhas de limão com um copinho de água em jejum, quando acorda, é maravilhoso para emagrecer. E eu já vi muitas pessoas falando que isso é um mito. Queria saber da senhora, que é nutricionista e pode falar com propriedade do assunto. É um mito porque o limão ele não vai fazer um milagre, né? Atenção aí, você que acha que tomando limão vai emagrecer, ó. Ele pode até te ajudar, mas não vai fazer um milagre em perda de peso, tá? Porque a gente, para ter uma perda de peso, temos que ter uma alimentação saudável junto com a prática de exercício físico. Não é a pessoa acordar de manhã, tomar água com limão e ficar tranquilo, não se exercitar, não ter uma alimentação. Com o limão eu vou conseguir perder peso. Não é assim. Temos um conjunto de coisas. Não é que o limão não vai ajudar. Ele pode auxiliar sim, na perda de peso. Mas junto com o exercício físico, uma alimentação equilibrada. Assim, vou colocar na senhora uma saia justa. Agora, a senhora lembra de algum outro mito parecido com esse do limão, que muito se fala, mas que no final das contas não tem tanta veracidade assim? Seria, no tempos antigos, as pessoas diziam que é manga com leite, né? Não podia. Isso aí também é verdade. Se fala até hoje. Minha mãe falava, vai morrer, menino, vai. Morrer. Pois é, isso não é verdade. Olha. Isso não é verdade, porque o leite tem o cálcio, que é muito importante para nós, né? E a manga tem fibras, tem vitaminas, tem minerais, então assim, é um mito, tá? Não é verdade. Ninguém vai morrer se comer a manga e tomar um pouquinho de leite. Se você fizer um suco de manga, colocar um leitezinho, você não vai morrer, tá? Você só está acrescentando nutrientes na sua alimentação. Tá vendo aí, gente? Mais um mito esclarecido. Pode comer uma manga. Eu não vou comer porque eu acho que não combina muito, entendeu? É lactose com... É um ou outro no meu caso, né? Mas se você quiser tentar, a sua situação é em risco, fique à vontade. Professora, eu queria voltar a falar agora um pouquinho sobre o curso de nutrição. A gente já falou um pouquinho no primeiro bloco e eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora. Por exemplo, talvez o nosso futuro acadêmico que está nos assistindo agora esteja se perguntando, mas como é que eu faço para saber se eu tenho um perfil para estudar, para fazer o curso de nutrição? A senhora falou do perfil do profissional de nutrição, mas e o perfil do acadêmico? É parecido ou muda alguma coisa? Como é que eu faço para saber se nutrição é o meu curso? O aluno ele tem que gostar de estudar. Primeiramente, nutrição, as pessoas dizem assim, eu vou fazer nutrição porque não é um curso muito puxado, mas está enganado, porque nutrição a gente estuda mesmo, todos os dias você tem que procurar a se aperfeiçoar cada vez mais em nutrição. Então, se você gosta de estudar, se você gosta da área de alimentação, não vou dizer que não tem matemática, não tem bioquímica, que são aquelas matérias, tem um pouquinho de tudo, né, professora? Tem um pouquinho de tudo. Então, se você gosta de alimentos, gosta de química, matemática, mas em pequena quantidade, o nosso curso ele abrange tudo. Então, assim, eu acho que uma pessoa para fazer o curso de nutrição, gostando de estudar, gostando de alimentos, gostando de fazer que a sua alimentação seja um hobby para você, pode fazer nutrição que você está na área certa. O profissional, agora saindo um pouco da questão do acadêmico, indo para o lado mais profissional, o profissional de nutrição, ele também tem que ficar muito ligado em novos métodos para alimentação saudável, tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia faz parte da profissão do nutricionista. A gente sabe que a tecnologia avança cada dia mais. É um profissional que tem que ficar ligado também nessa área tecnológica, nessa área de novas tendências, por exemplo, foi descoberto, por exemplo, talvez um alimento, alguma coisa. Faz parte também, professora? Com certeza. Principalmente hoje a tendência seria a alimentação sem glúten, alimentação sem a lactose, né? Sobre os alimentos, os alimentos veganos, vegetarianos. Então, se hoje em dia está muito em alta isso. Então, precisamos estar se atualizando cada vez mais nessas pesquisas, desses assuntos que estão sendo abordados cada vez mais nos dias de hoje. No começo do programa, eu falei com a senhora sobre a questão das pessoas que nesse momento de pandemia começaram a procurar uma vida saudável, se alimentar melhor. Mas uma coisa que já acontecia antes da pandemia era justamente isso.
Eu acho que a gente, através da internet, a gente vê muita gente fazendo um exercício físico. Eu acho que o aumento de pessoas que fazem um exercício físico, a quantidade de pessoas que fazem um exercício aumentou. A gente vê isso. Cada vez mais as pessoas procuram, até pessoas de idade que têm uma certa, vamos dizer assim, uma certa resistência quanto a isso. A gente vê que tem algumas pessoas que começam já a dar uma corridinha, a se alimentar melhor. E isso é uma coisa que já vinha acontecendo antes da pandemia, né, professora? Já vinha acontecendo antes, porque as pessoas elas estão muito ligadas à alimentação junto com o exercício, né? Porque sabe que tendo uma alimentação saudável junto com a prática do exercício físico, vai fazer com que você esteja uma vida saudável a longo tempo, né? Então, foi uma questão de aperfeiçoamento agora, nesse momento, mas já era uma prática de algumas pessoas antes da pandemia. Então, é uma coisa que vai ser levada para o resto da vida. É ter uma alimentação saudável, junto com a prática de exercícios físicos, se alimentando de forma correta, de alimentos saudáveis, né? E deixar mais aqueles alimentos processados, aqueles alimentos industrializados e dar mais preferência para a alimentação junto com a prática de exercício físico. Professora, uma outra dúvida, voltando para aquela história do mito, se é verdade ou se não é. Muita gente comenta sobre a questão do adoçante. O adoçante não é muito bom, é melhor usar o açúcar. Talvez é melhor usar um açúcar diferente, que a gente sabe que existem alguns tipos de açúcar, aquele açúcar mascavo, né? Demerara. Exatamente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque quem está a fim de emagrecer, de ter uma vida mais saudável, leva isso muito em consideração. Não vou tomar um suco de laranja sem açúcar, por favor, natural mesmo, como qualquer outro tipo de suco. Eu, inclusive, estou tentando tomar só suco saudável, mas é difícil. Mas aí tem muita gente que quando vai tomar um café, tomar um suco, sempre, será que é melhor um açúcar diferente? Será que é melhor talvez um adoçante? Porque a gente sabe que também tem tipos de adoçantes. Que é prejudicial à saúde. Que é prejudicial à saúde, exatamente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. As pessoas elas aderem mais ao adoçante por conta que tem um baixo índice glicêmico, né? Então, vai preferir um adoçante no lugar do açúcar, né? Mas a gente começa a verificar, que nem você falou, que tem tipos de adoçante que vai fazer mal para a tua saúde. E a quantidade também é muito importante. Tem gente que coloca até sentir aquele gosto exagerado do doce, né? Então, nós temos uma recomendação que se for em gota de 3 a 5 gotas. Se você não gosta do adoçante, então dê preferência àqueles açúcar que não passaram por um processo de industrialização, como o açúcar demerara, o açúcar mascavo, né? Então, assim, o adoçante, eles são mais aderidos pelas pessoas que estão realmente fazendo dieta ou têm uma diabetes, né, e que preferem esses alimentos. Mas temos que ter cuidado em questão desses adoçantes, que não são todos que são recomendados, e também as quantidades que devemos consumir. Quem preferir, por exemplo, o adoçante, como a senhora falou, o conselho é de 3 a 5 gotas. De 3 a 5 gotas. Ou então uma pontinha de colher ali de café, tá? Não que você coloque aquela quantidade que sinta aquele gosto exagerado como se fosse açúcar. Estou perguntando isso porque a gente tem um departamento aqui que toma um café com adoçante, né, ô dona Marcele? E aí, né, só para a gente ficar sabendo mesmo, só para esclarecer um pouquinho as coisas. Quantidade exagerada pode ocasionar, sim, uma hiperglicemia também. O adoçante da nossa sala acabou, né? Bom saber. 2 meses o adoçante foi. E a gente também temos que dar preferência para os adoçantes naturais, né? Isso também é importante, né, professora? Sim, que seria o stevia, que a gente mais indica, o xilitol, né, o eritritol, que são os adoçantes mais naturais. E a gente encontra esses adoçantes hoje, por exemplo, nos mercados já, né? Sim, com Basta certeza. procurar com cuidado. Basta procurar com e lógico, se quer emagrecer de fato, corta de vez o açúcar, toma um negocinho natural mesmo. A melhor forma. É a melhor forma, né, professora? Muito bem. Márcio, nosso programa está quase indo para o nosso terceiro intervalo, né? Mas antes, professora, eu queria que a senhora só falasse um pouquinho da questão da nossa estrutura. A gente já falou um pouquinho do curso da finca, mas assim, em relação à questão da nossa estrutura também, temos uma estrutura sensacional que o acadêmico que escolher fazer o curso de nutrição aqui não vai se arrepender. Com certeza não. A estrutura física da finca é uma estrutura espetacular, né? Nós temos laboratórios, nós temos clínica, o centro gastronômico, que também é muito, muito importante, né, para os nossos alunos do curso de nutrição. Nós temos a clínica de nutrição, que os alunos do 7º período, né, estão fazendo estágio lá, atendendo o público. E, assim, estrutura pode vir sem medo, que nós temos a estrutura de excelência.
na finca. Muito bem. Professora, nós vamos ter mais um bloco ainda, vou estar recebendo outra professora aqui, mas eu queria agradecer pela sua presença, professora, muito obrigado por estar aqui conosco nesse programa, esclarecendo muitas dúvidas, trazendo alguns fatos sobre a nutrição. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está em casa, para mim também. Enfim, estamos sempre à disposição, volte mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Muito bem. E olha, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do nosso programa Sala de Opinião, agradecendo sempre a você pela sua audiência. Hoje estamos falando sobre nutrição. Eu já conversei com a professora Zeletai Nascimento nos nossos 3 primeiros blocos e agora no 4º bloco eu recebo Laís Passarello, que é nutricionista e também farmacêutica, egressa aqui da finca. Laís, muito obrigado pela sua presença, é um prazer estar recebendo você hoje aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Você é nutricionista, egressa aqui da finca, onde você também fez o curso de farmácia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do curso de nutrição. Por que, Laís, você escolheu o curso de nutrição? Quando que você sentiu que você falou assim, não, vou fazer o curso de nutrição, acho que é o curso certo para mim? Então, como você já mencionou, eu sou farmacêutica, fiz a primeira turma de farmácia aqui da finca. Eu me formei, acho que eu tinha uns 21 anos, já faz um tempinho. Foi o primeiro curso de farmácia? Foi o primeiro curso. Acho que me formei com 21, hoje eu tenho 33.
Formei tudo, entrei no mercado, trabalhei, só que eu via que não era algo que me completava. Não me completava, gostava, mas não me sentia completa. Trabalhei em várias áreas da farmácia, tentei várias áreas da farmácia, mas não gostava. E eu tenho uma longa história. Eu, desde criança, desde adolescente, eu sempre fui atleta de natação. Então, sempre estive envolvida no esporte, com alimentação. Eu sempre fiz dieta, desde criança mesmo, desde os meus 10 anos. Sempre cuidando da saúde. Sempre cuidei da minha saúde, desde criança. E sempre amei esporte e amei me alimentar bem. E aí, quando eu saí do ramo da farmácia, eu fui para uma outra área, e no qual eu também não gostava. Fui para a área de comércio, de roupa, e enfim, não me completava. E aí foi quando o curso começou a crescer e começou a me chamar a atenção. E aí a gente fica naquela, né? Por eu ter, já ter um curso, uma formação, eu sempre falo, principalmente alunos, que é o público que vê aqui, sempre vai ter aquelas pessoas que dificilmente as pessoas vão te apoiar, né? Porque é como se a gente começasse do zero novamente. E aí eu fiquei naquela, eu fiquei acho que uns 2 anos enrolando, que eu fiquei naquela com a sementinha. Eu faço ou não faço? Começo ou não começo? Porque não é todo mundo que tem ano para começar uma segunda faculdade, exatamente. Né? E tem sempre aquelas profissões as que a gente titula às vezes como as melhores e que eu vejo hoje com 2 formações que se você não gosta, você nunca vai ser bom naquilo se você não gosta, mesmo se a gente titula como as melhores. Aí eu fiquei naquela, faço ou não faço, e arrisquei, enfrentei muita gente, que todo mundo contra, tudo. Meus pais sempre me apoiaram, mas não falaram assim, não, filha, vai, você quer ir? A gente te apoia. Um receiozinho ali? Um receio, porque eles sempre falavam, você já tem uma formação, se especializa, faz isso, faz aquilo. Mas o que eu vejo é que na farmácia não tinha o que eu gostava, que era mexer com alimento, mexer com dieta, que em si, o plano alimentar, quem realmente faz é o nutricionista. E se eu buscasse outras áreas, eu não ia conseguir fazer o que eu realmente gostava. Enfim, eu comecei o curso aqui na Finca, iniciei e desde então eu já me apaixonei. E como eu já tinha também, como eu já tenho curso de formação de farmácia aqui na Finca, então acabou que eu fiz um curso mais rápido, né? Eu consegui eliminar muita matéria e eu vejo assim que embora eu não tivesse a paixão pela farmácia, mas quem me deu todo o embasamento de cursar, finalizar o curso de nutrição muito mais rápido e ter toda uma visão diferenciada foi a farmácia. Então hoje eu falo assim, que embora eu não atue como farmacêutica, mas eu tenho todo um conhecimento que eu falo que foi um crescimento muito legal para mim, por conta do curso da farmácia, que me potencializou para que eu crescesse como nutricionista. Querendo ou não, um curso acabou complementando o outro. Completamente, a farmácia completou. Hoje eu falo com muito orgulho que eu sou farmacêutica também por conta da nutrição hoje. Que é algo que hoje, como nutricionista, eu vejo a farmácia de outra forma. Hoje eu sou extremamente grata ao curso, que foi o que realmente me deu toda essa base de conhecimento e fez com que eu me apaixonasse muito mais pela nutrição. Principalmente a questão da fitoterapia, a questão de suplementação, é algo que a farmácia que me empurrou para esse lado também, que eu não conhecia como farmacêutica. Hoje a gente vê muitas pessoas procurando uma alimentação mais saudável, enfim. Você, como profissional da área, você sente essa maior procura nesse momento de pandemia por pessoas procurando para uma alimentação mais saudável, se alimentar melhor e, lógico, em conjunto com um exercício físico? Com certeza, acredito que a nutrição, ela vem crescendo cada dia mais, as pessoas elas realmente estão valorizando a saúde, né? É uma busca, eu falo assim, constante, é um curso que está crescendo muito e eu vejo assim, que com a pandemia, eu sempre falo assim, na vida tudo tem lado bom e ruim. Antigamente eu achava que eu tivesse tomado a decisão errada da farmácia, hoje eu vejo que ela me completou. E eu vejo a pandemia dessa forma, que eu vi muitas pessoas adoecendo, a gente valorizou muito uma imunidade que antigamente a gente não ligava. Então, teve o lado ruim da pandemia, mas foi algo que valorizou muito o profissional nutricionista e principalmente a saúde. Que hoje em dia eu acredito que todo mundo, que às vezes a gente nunca pensou em cuidar da imunidade, hoje eu acho que eu vejo que no mínimo uma vitamina C, todo mundo... Essencial. Essencial, é o mínimo, né? Então hoje eu vejo que
teve esse lado bom de realmente valorizar a saúde, rever as coisas, olhar e realmente, poxa, eu posso cuidar da minha saúde, por que não cuidar? Então eu vejo que é um curso e é uma profissão que vai crescer cada dia mais. Exatamente, porque como você mesmo falou, em relação à questão do vírus, mesmo quando já tiver vacina, quando a gente estiver voltando ao normal de fato, é lógico que o vírus ele não vai ser erradicado de um dia para o outro, ele vai continuar existindo, como outros vírus também ainda existem. E aí é onde que vai entrar a questão das pessoas sempre procurando se alimentar bem, estar com a imunidade boa, enfim, para não pegar, porque a vacina vai chegar ao momento, mas ninguém vai querer pegar o vírus também, ninguém vai querer, né, fazer com que isso aconteça. E como você falou, acho que é uma profissão que tem muito a crescer ainda, já estava crescendo antes dessa pandemia, a gente sempre vê na internet pessoas fazendo exercício físico, fazendo uma alimentação mais saudável, e é algo que deve continuar crescendo mesmo depois que essa pandemia passar. Com certeza, porque agora acho que a gente cuidou, né, durante esse período da nossa imunidade e tende a cuidar mais, porque eu falo, um paciente, ninguém está livre não só do Covid, mas de qualquer doença, ninguém está livre de nenhuma doença, mas você estar com uma imunidade boa, você estar com um peso ideal, é totalmente diferente de você receber essa doença do que um paciente que está sobrepeso, um paciente que está cardíaco, um paciente que está diabético. Então, assim, é diferente. Eu sempre falo, inclusive para os meus pacientes, a gente que se cuida, que tem a prática de atividade física, tem uma boa alimentação, a gente nunca está imune a nenhuma doença. Mas muita coisa a gente consegue evitar e a forma de, no dia, se receber essa doença é totalmente diferente. Você estando com uma imunidade boa, você está bem alimentado, você está bem nutrido, você está com peso ideal. Que hoje em dia eu vejo que a gente está mudando esse conceito. A gente vê a nutrição não como parte estética, a gente vê como saúde. E a parte estética, naturalmente, ela vem junto. Então, eu vejo que o conceito está mudando e as pessoas realmente agora estão procurando se alimentar melhor, fazer prática de atividade física em busca de saúde em primeiro lugar. Quando foi que você viu que a nutrição ela vai muito além de, por exemplo, só uma alimentação mais saudável? Porque a gente sabe que o curso de nutrição ele oferece um leque de opções para o acadêmico. Quando foi que você viu que, poxa, eu posso fazer isso também? Eu pensei que só podia ir por esse caminho da alimentação mais saudável. Quando você chegou e se deparou com todas essas possibilidades que o curso oferece? Eu realmente, quando eu decidi mesmo realmente a cursar, foi quando igual eu falei, como eu fui atleta, eu sempre vivi o 8/80 da alimentação. E eu tive uma fase também que eu fui modelo. Então, assim, eu peguei sempre os extremos de corpo. Então, sempre fui muito cobrada. Então, como eu sempre fui muito cobrada, tanto como atleta quanto modelo, eu vivi o lado que a maioria das pessoas elas nunca viveram. E quando eu decidi isso, eu comecei a ver o quê? Que você não precisa viver esses extremos para estar bem com a sua saúde e estar satisfeito. E você também não precisa liberar tanto ao ponto de você ficar doente, a ponto de você ficar obeso. Então eu vejo assim, e foi quando eu decidi que a gente consegue sim comer bem, se alimentar bem, ser feliz com a alimentação, mas sem viver esses extremos. Aí foi quando eu decidi realmente fazer o curso com o intuito realmente de mostrar isso para as pessoas. Porque querendo ou não a dieta, a gente tem esse peso, né? A gente acha que é ruim, que é triste, que é, meu Deus, que é o fim do mundo. E eu tento mostrar que não, a gente consegue fazer tudo de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila e sempre buscando um corpo, eu sempre falo, nunca buscando estética, mas sempre buscando a saúde em primeiro lugar. Muito bem. Laís, o nosso programa está quase terminando, mas antes eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está pensando em procurar uma alimentação mais saudável, fazer uma dieta. A gente sabe que tudo isso é bom, mas as pessoas cometem alguns excessos quando resolvem fazer essas coisas por conta, por uma pesquisa na internet, ou enfim, tem tantos métodos aí que o pessoal nem procura um profissional da área e começa a fazer e lá na frente isso pode ser prejudicial. Então, independente do que for fazer, alimentação, exercício, procure um profissional, procure um nutricionista. Com certeza. Muito bem. Laís, obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Foi um prazer recebê-la aqui. Volte mais vezes no nosso programa, estamos sempre à disposição. Obrigada. Muito bem. Obrigado a você também pela sua audiência. Estamos terminando mais um programa Sala de Opinião. Temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá!
Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.